Boa noite. Joesley Batista volta a ser preso em desdobramento da Lava Jato. Polícia Federal diz que dono do grupo JBS Friboi mentiu e ocultou informações. No total, além do empresário, 19 pessoas foram presas, entre elas o vice-governador de Minas Gerais. Todos acusados de um esquema ilegal de financiamento de campanhas e corrupção no Ministério da Agricultura no governo Dilma. Bolsonaro nega a autoria de propostas para aumentar a contribuição à Previdência. Na tentativa de reverter saia justa criada por ministro, o presidente eleito recebeu o embaixador da Argentina. O oásis de resistência verde completa 90 anos hoje. Entre as raridades, o Jardim Botânico abriga diferentes espécies de orquídeas. E na última reportagem sobre a ACD, os esforços para cobrir os mais de 120 milhões de reais gastos por ano com os atendimentos. Pessoas como a pequena Maria Alice, a menina de 7 anos que chegou à instituição com o sonho de andar e hoje faz muito mais que isso. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta após o intervalo. Até já! Tontura, vertigem, desequilíbrio. Provavelmente a maioria das pessoas já teve uma dessas sensações pelo menos uma vez na vida. No Todo Seu de hoje, o neurologista Saulo Nader, ele explica por que isso acontece e quando devemos procurar um médico. No musical, tem trilhas sonoras inesquecíveis do cinema com o grupo The Soundtrackers. Eu vou bater um papo com a bonitinha Leila Navarro, que vai falar sobre as ferramentas para desenvolvermos nosso autoconhecimento. Tudo isso no Todo Seu de hoje, agora em novo horário, 10 da noite. Vem, tô te esperando. A Black Friday Casas Bahia tá quente. A maior Black e os maiores descontos. Não vai faltar produto. Olha a oferta de Black Friday antecipada para esse fim de semana. Fogão Brastemp e acendimento automático por R$ 699. Aproveite outras ofertas. Sofá 4 lugares Tivoli retrátil reclinável só R$ 99,90 mensais. Guarda-roupa Maceió só R$ 89,90 mensais. Neste mês, todos os móveis da loja têm montagem grátis. Tá todo mundo aqui. Baixe o aplicativo. Todo dia tem oferta de Black Friday. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro pra sua pele. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Começa agora a festa de premiação dos melhores do ano no mundo do futebol. Senhoras e senhores, muito boa noite. É maravilhoso poder recebê-los aqui. Queria agradecer a TV Gazeta. Todo mundo contribuiu para a gente chegar e ser a melhor defesa do campeonato. E todos nós sabemos o quanto o trabalho de equipe é fundamental para o sucesso. É emoção demais, né? O futebol é a paixão de todos que estão aqui. Todo mundo que chega aqui chega muito feliz e isso dá inspiração para seguir um ano, para poder estar aqui no próximo ano. Obrigado a todos aqueles que votaram em mim. Estou muito feliz por receber prêmios dessa importância. Pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua perseverança. Parabéns. Um beijo para todos vocês. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. A
A Polícia Federal prendeu Joesley Batista, dono da JBS Friboi, e o vice-governador de Minas, Antônio Andrade, do MDB. Os dois são acusados de corrupção no Ministério da Agricultura durante o governo Dilma. A ação, um desdobramento da Lava Jato, foi para combater um esquema ilegal de financiamento de campanha e também corrupção de agentes públicos. Entre os presos hoje está o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, do MDB. Ele teria recebido propina quando era ministro da Agricultura na gestão de Dilma Rousseff, do PT. Segundo a investigação, havia um esquema de arrecadação de dinheiro ilegal dentro do ministério para beneficiar políticos do MDB. Os investigadores descobriram que na lista de estabelecimentos envolvidos nas fraudes estão 2 redes de supermercados de Minas e escritórios de advocacia. No total, foram 63 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraíba, Mato Grosso e São Paulo. Segundo a polícia, a propina aos políticos, cerca de 22 milhões de reais, vinha principalmente do grupo JBS Friboi de Joesley Batista e também de Ricardo Saldi, ex-executivo da empresa. Na capital paulista, os agentes da Polícia Federal saíram às 5h30 da manhã de hoje para o cumprimento de 6 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Às 7h30 da manhã, a polícia já estava na casa de Joesley Batista, na zona sul de São Paulo, para prender o dono do grupo JBS Friboi. A Polícia Federal descobriu omissões intencionais e contradições graves que coloca em xeque a credibilidade da colaboração. Isso caracterizou obstrução de justiça e prejuízo à instrução criminal do inquérito policial instaurado. Por isso, as prisões foram expedidas. Joesley fez exame de corpo de delito no IML e depois foi conduzido à superintendência da PF na zona oeste de São Paulo. O mesmo procedimento foi adotado após a prisão de Ricardo Saldi, que também ficará detido na carceragem do prédio. Nós estamos pedindo a reconsideração dessa prisão, não há de nenhuma forma obstrução, os documentos estão todos entregues, as planilhas estão todas entregues, todos esses fatos, essa investigação só existe porque o Joesley Batista levou esses fatos às autoridades. Outro alvo da operação é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB. Ele teve um novo pedido de prisão expedido pela Justiça, mas já cumpre pena em Curitiba, condenado pela Lava Jato. As investigações foram desencadeadas a partir da delação do doleiro Lúcio Funaro. Apontado como o operador de propinas do MDB, o doleiro Lúcio Funaro descreveu em sua delação aos procuradores da Lava Jato um suposto esquema de pagamento de propina a servidores públicos e políticos que atuavam direta ou indiretamente no Ministério da Agricultura. Os repasses teriam ocorrido entre 2014 e 2015 no governo de Dilma Rousseff, do PT. De acordo com a Polícia Federal, a JBS Friboi pagou 7 milhões de reais para ser beneficiada por medidas da pasta. Na época, o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, preso hoje, era o ministro da Agricultura. O grupo empresarial teria pago 2 milhões de reais pela regulamentação da exportação de carcaças de boi e 5 milhões pela proibição da ivermectina, medicamento usado na pecuária. As medidas tinham função de atrapalhar a concorrência e ajudar a JBS a ter o monopólio do segmento. O então ministro Antônio Andrade fazia parte do mesmo grupo político do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do MDB. Por intermédio dele, na campanha eleitoral de 2014, a JBS teria doado 30 milhões de reais para ajudar a eleger deputados que, em troca, ajudariam a levar Cunha para a presidência da Câmara. Segundo a PF, o dinheiro foi dividido entre o MDB nacional e o do estado de Minas Gerais. A propina era depositada em contas bancárias de escritórios de advocacia e depois repassada para as campanhas disfarçada de doações ou como Caixa 2. Em contrapartida, a empresa continuaria a ter vantagens em decisões do Ministério da Agricultura. Cunha teve um novo pedido de prisão expedido hoje pela Justiça, mas já está preso desde 2016. Atualmente, ele está no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná.
Na Lava Jato, ele foi sentenciado a 14 anos e 6 meses de prisão. Um áudio recuperado nos gravadores dos delatores da JBS revela que a propina nem sempre era repartida entre os políticos. Na mensagem, o deputado federal reeleito pelo MDB de Minas, João Magalhães, reclama com o executivo Ricardo Saldi, que tomou um chapéu do ex-ministro e hoje vice-governador mineiro Antônio Andrade, que não teria repassado o dinheiro prometido. Os 3 foram presos nesta sexta-feira. Todas as 19 prisões são temporárias e podem ser transformadas em preventivas após 5 dias. Entre os 63 mandados de busca, um foi cumprido na casa do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, que foi tesoureiro da campanha eleitoral de 2017 e ex-ministro de Dilma. Todos os políticos citados negam as acusações. E essa é a segunda vez que Joesley vai para a cadeia. O empresário foi protagonista do maior escândalo do governo Temer. Joesley Batista foi preso pela primeira vez em setembro do ano passado e ficou na cadeia até março. Ele foi acusado de omitir informações no acordo de delação premiada que fechou com a Justiça. O dono da JBS Friboi foi o protagonista da maior crise política do governo Temer e chegou a ameaçar a estabilidade do presidente da República. O empresário gravou uma conversa com o MDBista durante um encontro à noite no porão do Palácio do Jaburu, residência oficial de Temer. A reunião não constava na agenda oficial do presidente. No encontro, segundo Joesley, os dois discutiram subornos para calar o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o doleiro Lúcio Funaro. O objetivo era evitar que os dois fechassem acordos de delação e pudessem comprometer o presidente da República. No Jaburu, ainda de acordo com Joesley, Temer indicou o então assessor especial Rodrigo Rocha Loures como intermediário dos interesses da JBS com o governo. Rodrigo Rocha Loures ficou conhecido nacionalmente como o homem da mala da JBS por causa do episódio em que foi flagrado pelas ruas de São Paulo com R$500 mil. O dinheiro, segundo Joesley, era a propina que tinha como destinatário final Michel Temer. O presidente sempre negou a acusação. Joesley teve também uma prisão decretada por, supostamente, usar informações privilegiadas com o fechamento da delação. Segundo a Polícia Federal, o executivo e suas empresas lucraram no mercado financeiro com a divulgação do acordo com a Justiça. O presidente eleito Jair Bolsonaro nega a proposta de aumentar contribuição com a Previdência. O presidente eleito passou o dia na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele recebeu o embaixador da Argentina, Carlos Magarinhos. No dia da confirmação da eleição de Bolsonaro, Paulo Guedes criou um mal-estar com a Argentina. O futuro ministro da Economia afirmou que o país não era a prioridade do novo governo. Após a repercussão negativa, Guedes disse que em nenhum momento quis desmerecer a Argentina. O embaixador do país vizinho deixou a casa de Bolsonaro sem falar com a imprensa. Quem também tentou visitar Bolsonaro foi o médico Dr. Ray. No entanto, ele não foi recebido pelo presidente eleito. Aos jornalistas, o cirurgião plástico disse que foi se oferecer como ministro da Saúde. Bolsonaro está no Rio desde ontem à tarde. Ele passou a semana em Brasília. Na capital federal, se reuniu com o presidente do STF, Dias Toffoli, com o presidente Temer, além de encontros com chefes das Forças Armadas. Pelas redes sociais, negou propostas de aumentar a contribuição com a Previdência. O presidente eleito disse que não é autor de medidas divulgadas pela imprensa. Segundo reportagem do jornal O Globo, a equipe econômica de Bolsonaro estuda uma alíquota maior para servidor e o fim de benefício integral. De acordo com a publicação, o objetivo é aprovar ainda este ano as medidas no Congresso que não exigem reforma constitucional, mantendo 80% da proposta de Temer. Hoje, o presidente eleito fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Bolsonaro utilizou diversas vezes a plataforma para conversar com eleitores durante a campanha. Estão botando na minha conta o reajuste do judiciário, como se tivesse poderes para impedir. Eu dei a minha opinião, que era inoportuno aquilo no momento, mas a decisão não é minha. A decisão agora está nas mãos do presidente Michel Temer, se vai sancionar ou vai vetar. Tá? Que querem botar na minha conta para eu começar com problemas junto a instituições. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
O senador Eunício Oliveira virou um personagem perigoso. O candidato à reeleição sofreu um acidente. Os eleitores o atropelaram. Teve traumatismo eleitoral. Deveria estar no pronto-socorro reservado a velhos oligarcas da política, mas seu mandato atual só termina em fevereiro. Por uma trapaça do destino, Eunício está sentado no trono de presidente do Senado e transformou a pauta de votações numa xepa de feira. Alheio à ruína fiscal que envenena o orçamento da União e anestesia a economia brasileira, Eunício levou a voto um projeto que cria gastos e outro que reduz receitas. Aprovados, adicionaram ao déficit público um buraco extra de pelo menos 6 bilhões de reais por ano. Jair Bolsonaro torceu o nariz, mas Eunício, numa entrevista ao Estadão, revelou que não aprendeu nada com o tranco dos eleitores. Não estou preocupado se Bolsonaro vai gostar ou não, disse Eunício, sem se dar conta de que a vítima de sua irresponsabilidade não é Bolsonaro, mas o Brasil. Empresário, Eunício fez fortuna encostando seus negócios em cofres públicos. Numa conjuntura de crise, não concederia aos seus empregados o reajuste salarial que o Senado deu aos ministros do Supremo. E jamais privaria a Caixa Registradora de suas firmas das receitas que ajudou a tirar dos cofres da União na xepa em que os senadores serviram isenção tributária a fabricantes de automóveis. Eunício e outros zumbis que vivem seus últimos dias no Senado não notaram, mas foi essa mania de tratar dinheiro público como se fosse dinheiro grátis que revoltou o eleitorado. Boa noite. Daqui a pouco, na entrevista do dia, Maria Lídia Flandoli recebe o consultor e advogado Fábio Feldman, ex-secretário estadual do Meio Ambiente, e o produtor rural João Adrien, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira. Eles falam sobre os desafios dos produtores rurais e ambientalistas no governo Bolsonaro. Na última reportagem sobre a ACD, vamos descobrir as dificuldades para manter os mais de 800 mil atendimentos por ano. Os recursos pagos pelo SUS, particulares e convênios não são suficientes para cobrir os custos, que giram em torno dos 120 milhões de reais por ano. Você vai saber agora como é possível ajudar. Lembra da Maria Alice, a menina que conhecemos ontem e que chegou na ACD com o sonho de andar? Olha ela aí na terapia na piscina. Ela também faz fisioterapia e tem atendimento nutricional, psicológico, aulas de artes, terapia ocupacional e um mundo de possibilidades de tratamentos para a sua reabilitação. Quando cheguei pela primeira vez aqui, em 2013, pensava que nunca eu poderia andar. E quando, hoje em dia, eu me olho no espelho, andando, eu falo que essa pessoa que sou, não existe aquela pessoa que era quieta, calada. Hoje em dia eu converso, hoje em dia eu dou risada. Eu faço tudo no dia a dia. Ela nasceu com osteogênese imperfeita, uma doença genética que afeta 1 em cada 20 mil pessoas, também conhecida pela expressão ossos de vidro, pelo constante risco de fraturas. A família, que é do Mato Grosso, é atendida na ACD integralmente pelo SUS. Hoje ela está aqui, passou por 6 cirurgias na ACD e hoje a minha filha está andando aqui na ACD, tudo pelo SUS, eu não pago nada. A pequena Lara também é paciente. Faz terapia aquática, fonoaudiologia e fisioterapia. A gente descobriu que ela é diparética, tem dos dois lados a paralisia, só que afetou mais o lado direito do cérebro, que corresponde ao atraso maior no lado esquerdo do corpo. Então ela tinha um atraso maior no lado esquerdo, ela não desenvolvia muito a mão, no caso ela não conseguia pegar as coisas com firmeza. E agora com a TO, com a físio, com a natação, eu noto uma melhora muito significativa. Imagine quanto custa manter toda essa qualidade. São 9 centros de reabilitação, um dos melhores hospitais ortopédicos do país. Oficinas de cadeiras de rodas e próteses feitas sob medida. Mais de 1.500 funcionários. No final, o custo ultrapassa a arrecadação. Qualquer fisioterapia, qualquer atendimento que você está vendo aqui, por exemplo, na aquática, ela tem um custo. E esse custo, se fosse 100, por exemplo, o SUS me paga apenas 1/3 dos 100.
Para tentar fechar essa conta no azul, a ACD busca recursos de várias maneiras. Esse bazar é um exemplo disso. Ele vende produtos novos que foram doados a preços bem mais baixos que os de mercado. As vendas aqui rendem 4 milhões de reais por ano. É bastante, mas a ACD precisa de mais. Acompanhe a conta. Os mais de 800 mil atendimentos e as 6 mil cirurgias custam 120 milhões de reais por ano. O SUS repassa quase 40 milhões e 20 milhões são pagos por pacientes que têm convênio médico. Os 60 milhões que faltam dependem integralmente da solidariedade. Você pode ajudar de várias formas. Quer saber como? Entre no site acd.org.br e descubra. Vale muito a pena ajudar. Orquídeas raras, ar puro e natureza exuberante em um pedacinho de Mata Atlântica que sobrevive dentro de São Paulo. Assim é o Jardim Botânico da cidade, que completa hoje 90 anos. O Jardim Botânico de São Paulo foi criado no ano de 1928 e ocupa atualmente uma área de mais de 120 mil metros quadrados de natureza exuberante dentro do Parque do Estado, na zona sul de São Paulo, coladinho ao zoológico e também ao Zoo Safari da cidade. Esse refúgio verde, uma das mais importantes áreas remanescentes de Mata Atlântica do Estado, também abriga a sede do Instituto de Botânica de São Paulo, criado nos anos 30 para centralizar os trabalhos de pesquisa e de conservação de espécies da flora paulista. Em celebração aos 90 anos, o Jardim Botânico exibe a edição de número 124 da Exposição Nacional de Orquídeas, que começa hoje e vai até domingo, uma verdadeira explosão de beleza e de cores das mais variadas famílias de orquídeas. Dona Neuza levou 4 para sua coleção, que ela cultiva em casa. É uma terapia, eu amo planta, então para mim é tudo de bom. Em outro ponto estão as estufas de ferro inglês, onde ficam plantas variadas da Mata Atlântica. O Jardim Botânico também abriga a nascente do Riacho do Ipiranga, com pequenos exemplares de peixes de água doce. O Gabriel veio tirar fotos e disse que saiu renovado. É difícil, né, achar lugares assim, né? Então, quando eu acho um lugar igual esse daqui, que é limpo, verdinho, dá para ver os macaquinhos aí, é bem bacana. Agora o tempo. Aqui na cidade de São Paulo, a sexta-feira ficou bem bonita e ensolarada. Mas será que fica assim no fim de semana ou vem chuva por aí, Tássia? Luciana, a chuva forte dá uma trégua em boa parte dos estados neste fim de semana. Segundo os meteorologistas, a partir de amanhã, a concentração de nuvens diminui no sudeste e em parte do centro-oeste. Chove mesmo nessa área em azul, que passa pelo interior do país, por Minas Gerais e por esse trecho do litoral entre o Rio, Espírito Santo e Bahia. Tempo bastante firme no sul e nas demais áreas do Nordeste. Vamos ver se dá praia em algumas capitais. Em Florianópolis, temperaturas agradáveis, entre 18 e 26. No Rio de Janeiro, esquenta mais, chegando aos 29. Em Aracaju, vai dar para aproveitar bastante, com calor de 30 graus. A mesma temperatura, aliás, prevista para Natal. Por lá, poucas nuvens no céu. Aqui no estado de São Paulo, as instabilidades diminuem e as temperaturas sobem, principalmente no oeste paulista, onde o sol brilha forte e não há nenhuma previsão de chuva. Sábado, com cara de verão em Araçatuba, que faz 30 graus, e Presidente Bernardes, com 31. Na região mais ao norte, também faz sol, mas podem ocorrer pancadas com raios a partir da tarde. Faz 26 graus em Franca e 29 em Barretos. No leste do estado, se chover, vai ser de forma bem fraca. Nas praias, tempo fresquinho, de 25 em Santos e 26 em Caraguá. No ABC Paulista, previsão de sol e garoa. Aqui na capital, esquenta no fim de semana, viu? Pelos ícones, dá para perceber que os termômetros ficam em elevação.
Para o sábado e o domingo, ainda há previsão de chuva fraca, mas o sol brilha forte na maior parte dos 2 dias. Mínimas entre 17 e 18 e máximas entre 26 e 28. Já na segunda-feira, a semana começa sem chuva e ainda mais quente. Mínima de 18 e máxima com calorão de 30 graus. A Justiça Paulista acabou hoje com o último obstáculo que impedia a transferência da área do futuro Parque Augusta para a Prefeitura. E a obra já deve começar em janeiro. O último empecilho era uma ação popular movida durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. Ela foi extinta hoje. O próximo passo é a assinatura da escritura de doação do terreno. A estação São Paulo-Morumbi da linha 4 amarela começa amanhã a funcionar em horário comercial. Desde a inauguração no dia 27 de outubro, a estação operava em horários alternativos para testes, apenas entre as 10 da manhã e as 3 da tarde. Agora, a partir deste sábado, dia 10, o funcionamento passa a ser o mesmo oferecido em toda a rede metroviária. De domingo a sexta-feira, abre às 4h40 da manhã e fecha à meia-noite. E aos sábados, funciona das 4h40 à 1h da manhã. Apesar da operação normal, parte da estação ainda está em obras, já que o terminal de ônibus que vai funcionar no mesmo local não foi concluído. A promessa da Secretaria de Transportes Metropolitanos é que ele seja entregue ainda neste ano. Vale lembrar que a linha 4 amarela é a única administrada pela iniciativa privada. Todos os serviços foram prometidos para começar a funcionar em 2014. O governador Márcio França, do PSB, descartou a transferência do principal chefe da facção criminosa PCC. Marcos Williams Werbas Camacho, Marcola, cumpre pena há quase 20 anos na penitenciária 2 de Presidente Venceslau. E a repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite, Luciana. Boa noite a todos. É isso mesmo, a declaração do governador Márcio França, do PSB, foi dada durante um evento de condecoração da Polícia Militar. E, por enquanto, o governador descartou essa transferência do Marcola para um presídio federal. Ele disse que as forças de segurança não sentem essa necessidade. Vamos ouvi-lo. Eu não tenho nenhum constrangimento em fazer ajuda federal. Ao contrário, eu acho que São Paulo faz parte do Brasil. Então, se nós tivermos alguma necessidade, certamente o Brasil nos ajudará, assim como nós ajudamos o Brasil várias vezes recebendo também presos federais. As forças de segurança, eles não sentem essa necessidade porque, assim, não se esqueçam que ao fazer um movimento como esse, todo mundo que falar que agora vai sair, nós vamos ter que transferir, nós vamos transferir quantos? 200 mil? Porque se você... É claro que todo preso não quer ficar lá. Marcola está preso na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, há 20 anos. Ele foi condenado a 232 anos e 11 meses de prisão por formação de quadrilha, roubo, tráfico de drogas e homicídio. Informações de um possível plano de resgate que custaria ao PCC 100 milhões de reais mobilizaram a Polícia Militar, que enviou ao interior do estado 200 PMs da rota aqui da capital. Eles estão equipados com armas de alto calibre, incluindo metralhadoras utilizadas pelo Exército. Como medida preventiva, a Justiça determinou o fechamento do aeroporto da cidade, que fica ao lado do presídio. Essa semana nós já mostramos aqui no Jornal da Gazeta que há um impasse entre o governo de São Paulo e o Ministério Público, porque promotores que investigam o crime organizado querem a transferência de 20 integrantes da cúpula do PCC para presídios federais. Como vimos aí na fala do governador, essa hipótese, por enquanto, está descartada. É com você, Luciana. Obrigada, Fernanda. Bem, agora as notícias do esporte. Amanhã tem clássico na Arena em Itaquera entre Corinthians e São Paulo. E para aumentar ainda mais a carga dramática, o treinador do Timão ganhou uma dúvida de última hora para definir o time em campo. A nossa câmera flagrou o momento exato em que Jair Ventura chamou Douglas para conversar. O volante, com uma proteção na coxa por conta de uma pancada que sofreu na semana passada, parece ser a única dúvida do treinador para o clássico deste sábado. Caso o Douglas não jogue, joga o Arauz. Com exceção de Emerson Sheik e Jonatas desgastados fisicamente e Sérgio Dias fora de combate, Jair terá todo o elenco à disposição.
Os jogadores que preocupavam no início da semana pela condição física, como Jadson e Romero, estão garantidos. Mas a grande novidade da escalação fica por conta do garoto Carlos Augusto, confirmado na lateral esquerda, na vaga de Danilo Avelar. O Carlos vem treinando bem e essa semana que passou, por coincidência, eu cedi ele ao sub-20 para ele jogar contra o São Paulo. E ele foi muito bem no jogo. Ontem, aqui no CT, o presidente do Corinthians, André Sanches, disse que tem a intenção de manter Jair Ventura como técnico do clube em 2019, mas que não dá para garantir a permanência do treinador. Derrota garantido nem eu tô. Hoje, o país que nós estamos vivendo hoje, nem eu tô. Tem 5, 6 clubes aí com impeachment, com um monte de coisa aí. Mas o Jair, não é justo falar do Jair agora. Hoje perguntamos a Jair Ventura se ele se sente ameaçado no cargo, principalmente em caso de derrota no clássico de amanhã. E ele respondeu com tranquilidade. Todos os treinadores do mundo, né, depois que a gente viu o que aconteceu no Real Madrid, não estão garantidos em 2019. Eu ia ficar mais preocupado se o Andrés fala que não, ele está prestigiado. Aí, meu irmão, aí ia ser preocupante. O técnico Diego Aguirre tem adotado bastante mistério nesta semana, tudo para tentar surpreender o Corinthians. Hoje, o treinador são paulino também não deu muita informação para a imprensa durante a atividade no CCT da Barra Funda. É um jogo que tem um tabu em campo, né? São 8 partidas já disputadas na Arena Corintiana, nenhuma vitória do São Paulo. Em 8 jogos disputados até aqui, foram 6 vitórias do Corinthians e 2 empates. Mas o São Paulo, claro, trabalha para mudar essa história. O time, é claro, o Aguirre só vai definir momentos antes da partida, tanto isso é verdade que a atividade foi fechada na sua principal parte, ou seja, aquela da montagem do time, mas nós sabemos que o Jean e o Hudson estão à disposição e devem retornar ao time. O Everton também está liberado pelo departamento médico, treinou normalmente durante toda a semana, mas não tem volta assegurada, talvez fique apenas no banco com opção de reservas, pode sim começar jogando. E o Nenê, né, que não está satisfeito com a reserva, não há nenhum sinal, nenhum indício que ele comece jogando. Nós conversamos com o Hudson a respeito dessa partida e perguntamos a ele. Corinthians e São Paulo, é claro, é um clássico tradicional, mas nesse momento o São Paulo vai encontrar um Corinthians um pouco mais fragilizado, um Corinthians brigando por zona de rebaixamento. É pior, é melhor ou indiferente? Enfrentar o Corinthians é complicado sempre, é uma grande equipe e é muito forte dentro dos seus domínios. O importante, acho que é o São Paulo preocupe com o seu jogo. O São Paulo, quando conseguiu atuar bem, de forma organizada, se defendendo bem, contra-atacando muito bem, eu acho que o São Paulo foi superior a praticamente quase todos os times durante o campeonato. Então que a gente se preocupe em fazer o nosso melhor, que a gente vai estar muito mais perto do resultado positivo. Agora as notícias internacionais. Cerca de 40 mil pessoas tiveram de deixar suas casas depois que um enorme incêndio atingiu o norte da Califórnia, nos Estados Unidos. O fogo já queimou mais de 20 mil hectares em pouco mais de 24 horas e segue avançando, impulsionado pelos ventos fortes e a baixa umidade. Segundo dados do Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios do Estado, o incêndio se espalha a uma velocidade de cerca de 80 campos de futebol por minuto. Milhares de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas. A cidade de Paradise foi totalmente esvaziada. O vice-governador da Califórnia declarou estado de emergência. Na Austrália, um homem matou uma pessoa e feriu outras 2 à faca em uma rua movimentada da cidade de Melbourne. O Estado Islâmico reivindicou o ataque. Na tarde de hoje, um homem que usava uma túnica preta estacionou seu carro e, ao sair dele, começou a esfaquear quem passava por perto. Ele atingiu 3 pessoas. Uma delas morreu na hora. Segundo testemunhas, o homem ainda jogou uma espécie de bomba dentro do carro, que começou a pegar fogo. Policiais cercaram o agressor e tentaram contê-lo, mas como ele continuava golpeando o ar com a faca, um dos agentes atirou. O suspeito foi atingido no peito e morreu no hospital. Segundo o porta-voz da polícia australiana, ele já era conhecido das autoridades de inteligência e veio da Somália. O caso está sendo tratado como ataque terrorista. O grupo radical muçulmano Estado Islâmico reivindicou a autoria através de uma mensagem pela internet, mas não comprovou seu vínculo com o suspeito. E o presidente norte-americano Donald Trump assinou hoje um decreto que proíbe a concessão de refúgio para imigrantes que entrarem ilegalmente nos Estados Unidos.
Antes de embarcar para Paris com a mulher Melania, Trump disse a jornalistas que os imigrantes podem entrar nos Estados Unidos, mas apenas pelos postos oficiais de entrada. A ordem dada por Trump também suspende por 90 dias a chegada de imigrantes pela fronteira do México. O documento foi assinado enquanto um grupo que estava há uma semana acampado na cidade do México decidir retomar hoje a caminhada em direção aos Estados Unidos. Estima-se que o grupo seja formado por 5.500 pessoas, a maioria hondurenhos. Eles são seguidos por outros 2, com mais 4.000 pessoas. Donald Trump já enviou militares para a fronteira e acusa os imigrantes de ter entre seus integrantes traficantes, membros de gangues e terroristas infiltrados. Organizações de direitos humanos dizem que a nova ordem assinada por Trump é ilegal, pois a lei americana assegura o refúgio a qualquer pessoa que entre no país, seja de maneira legal ou não. Uma cerimônia realizada em uma sinagoga de Berlim lembrou hoje a Noite dos Cristais, episódio em que o ditador nazista Adolf Hitler mandou que judeus fossem atacados em todo o país. Esse foi o primeiro episódio de violência contra os judeus na Alemanha na década de 1930. A cerimônia, que teve a presença da chanceler alemã Angela Merkel e do presidente Frank-Walter Steinmeier, relembrou os 80 anos do primeiro episódio de violência contra os judeus do governo nazista de Adolf Hitler. Aproveitando o assassinato de um diplomata alemão morto por um judeu dias antes, Joseph Goebbels, ministro do governo Hitler, ordenou que judeus fossem atacados em todo o território alemão no dia 9 de novembro de 1938. Oficialmente, ao menos 100 judeus foram mortos ou forçados ao suicídio e 1.400 sinagogas e 7.500 estabelecimentos judaicos foram destruídos, no episódio que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, por causa das milhares de vidraças, janelas e vitrines quebradas pelas tropas de choque nazistas. Historiadores consideram esse dia como o primeiro do Holocausto, já que após essa noite, 30.000 judeus, a maioria homens, foram levados aos primeiros campos de concentração. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, meio ambiente e produção agrícola são setores antagônicos ou complementares? Hoje, vamos debater os polêmicos desafios dos produtores rurais e ambientalistas. Os nossos convidados são o consultor e advogado Fábio Feldman, que já foi secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo de 1995 a 98, e o produtor rural João Adrian, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira e cofundador da Rural Jovem. Obrigada, gente, por estar aqui conosco. Bom, houve muita polêmica em torno da possibilidade de fusão de Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Houve muito bate-boca, mas, num certo momento, o presidente eleito Jair Bolsonaro desistiu da ideia dessa fusão, nomeou nova ministra, convidou nova ministra para ser a ministra da Agricultura. E eu quero ouvir primeiro isso de vocês. Se Jair Bolsonaro acertou, impedindo que fosse adiante essa ideia de fusão desses dois ministérios, Agricultura e Meio Ambiente. Fábio Feldman. Maria Lídia, primeiro estou feliz de estar aqui. Eu que convivi com você há mais de 20 anos atrás, no Gazeta ao Meio-Dia. E estar com o João também, que é jovem, enfim, acho muito importante. Eu acho que prevaleceu o bom senso. Quer dizer, eu acho que campanha eleitoral, você levanta algumas bandeiras, mas quando você senta para decidir o futuro, prevalece o bom senso. A área de meio ambiente, ela vai muito além da questão de meio ambiente na agricultura. Eu vou dar exemplo, poluição do ar nas cidades, poluição das águas, enfim, você tem uma agenda muito grande e o próprio setor mais cosmopolita se manifestou contrariamente. Então, eu acho que o presidente eleito decidiu corretamente em não ceder ao que foi alguma coisa, na minha opinião, do calor da campanha. Você partilha desse ponto de vista? Foi melhor assim, manter cada um no seu quadrado? De fato, a discussão sobre a reestruturação dos ministérios é muito complexa e muito delicada. Eu acho que existe um desafio do setor em conseguir enxugar
a máquina estatal e conseguir torná-la mais eficiente. Então, portanto, surgiu de fato no calor do debate essa proposta de fundir os dois ministérios. O fato do ministério ser separado dos outros setores, ele traz uma questão, muitas vezes, de uma falta de integração. Em alguns momentos a gente percebe que o meio ambiente fica separado e ele não está integrado aos outros setores, que de fato eu acho que é algo que a gente tem que pensar. Mas a fusão dos dois ministérios nesse momento, eu acho que ela traria um peso político muito grande para o setor, que não traria benefícios para a nossa atividade. Então eu acho que foi muito interessante repensar isso, voltar atrás, e como a ministra como a Tereza Cristina, que é muito preparada, as coisas certamente tendem a ser mais harmônicas. Então, acho que foi uma decisão bastante sensata. Agora, é interessante que a relação de ambientalistas e produtores rurais nunca foi assim muito pacífica. Lá no Congresso Nacional, então, a contenda chega assim a tons muito elevados. E fica aí um debate sem fim que avança muito menos do que poderia se de fato houvesse aí mais ponderação. E aí eu quero saber como é que produtores rurais e ambientalistas se reconhecem, vocês se reconhecem como adversários ou como fatores complementares? Olha, Maria Lídia, eu acho que, primeiro, um comentário sobre, reforçando o que o João falou, existe um conflito de interesse entre uma instituição pública que fiscaliza e aquele que é fiscalizado, não apenas na área da agricultura, quer dizer, a área de meio ambiente exerce um papel de fiscalização que é difícil no Brasil de maneira geral, um país desse tamanho, enfim. Em relação ao que você falou, tem uma agenda de convergência muito grande entre, eu acho, o ambientalismo e o setor rural, vamos dizer, o setor da agricultura, até porque você tem um tema que é o tema da mudança climática, do aquecimento global, que está colocado, é talvez o maior desafio da humanidade nos próximos 20 anos, e ele afetará muito o setor da agricultura, da pecuária, e, portanto, a gente tem que trabalhar nas convergências. Quer dizer, no Congresso Nacional é comum você ter pontos divergentes, mas o que tem que prevalecer é o bom senso. Eu acho que o que meio ambiente traz, não é, João? Essa perspectiva de médio e longo prazo, que é muito difícil. Quer dizer, nós estamos falando na questão de mudança climática em questões de 2030, 2050, 2100, e quanto mais a gente pensa a médio e longo prazo, maior é a convergência. Agora, João, quem hostiliza quem, né? E eu falo muito pelas polêmicas que eu vejo publicadas e também no Congresso Nacional que a gente assiste. E a coisa chega num nível, assim, ambientalistas muitas vezes se referindo aos produtores rurais como gafanhotos predadores. E os produtores rurais se referindo a ambientalistas como os ecochatos. Ah, lá vem eles de novo. Então, como é que é essa coisa? Existe, o Fábio Feldman falou muito elegantemente na convergência, que vocês têm muitos pontos de convergência, mas existe, assim, uma predisposição para a animosidade? Eu acho que o debate, ele evoluiu muito, né? Ele amadureceu. Eu acho que hoje nós temos bastante estruturas de debate, de diálogo para encontrar, né, leis convergentes. Eu acho que uma grande exemplo disso foi o Código Florestal. Eu acho que até o Código Florestal, pelo menos no setor rural, existiu uma grande guerra entre ambientalistas e produtores rurais, ou ruralistas assim por diante. Com o Código Florestal, que é uma lei estabelecida em 2012, você teve uma espinha dorsal, né, uma regra da qual as pessoas, de fato, têm um grande parâmetro. Mas, evidentemente que existe, como o Fábio colocou, esse, não sei se é conflito, mas é justamente esses interesses que muitas vezes são conflitantes. Então, muitos querem preservar, outros querem expandir e produzir. Então, acho que aí existe sempre um conflito. Porém, o meio de campo, eu acho que hoje está muito bem estruturado. Como eu falei, o Código Florestal e outras vezes que trazem, de fato, um parâmetro muito fundamentado para a discussão. Então, acho que amadureceu muito. Mas ainda há grandes desafios pela frente. E depois desse Código Florestal, que pareceu, sim, um avanço, né, nessa relação, ficou, claro, tanto para produtores rurais como para ambientalistas, que a incapacidade de entendimento é que a divergência implica em atraso ou mesmo em destruição? Não, quer dizer, Maria Lídia, eu acho que o grande desafio
nessa questão é o cumprimento da lei e a implementação do próprio Código Florestal. Quer dizer, nós temos um instrumento que eu acho que mudou o Brasil, que é o CAR, que você pega a propriedade, vê o que tem de reserva legal, APP, estabelece mecanismos para recuperação de área, e que ele tem sido adiado no Brasil. E ele é importante, na minha opinião, porque ele não é só um instrumento para meio ambiente, mas de regularização fundiária. Até porque com a tecnologia hoje, uso de sensoriamento remoto, de imagem de satélite, eu tenho uma capacidade que eu não tinha 20 anos atrás. Então, eu acho que agora a agenda importante é você cumprir e implementar o que foi estabelecido em 2012. Perfeito. E essa coisa não tem uma agilidade ou ainda não foi cumprida ou não é cumprida? Olha... Por quê? Falta de regulamentação é o quê? Aqui eu vou até provocar o João. Eu acho que o João representa, quer dizer, um pessoal da agricultura cosmopolita, que tem uma visão de mundo moderno e contemporâneo, e nós, com o setor mais cosmopolita, temos uma enorme capacidade de aliança, de estabelecer estratégias comuns. Mas nós temos um setor ruralista muito atrasado no Brasil. Quer dizer, que é um setor que, enfim, não quer cumprir esse Código Florestal como nunca cumpriu os códigos florestais anteriores. E eu acho que a gente tem que trabalhar, especialmente agora, nesse novo governo, nessa agenda de convergência, até porque o mercado, qual foi uma das principais razões que a fusão não prevaleceu? Porque o mercado europeu, que compra as commodities brasileiras, está muito preocupado em não contribuir para o desmatamento. Você concorda, João, que há muita resistência ainda no Brasil ao cumprimento, né, dessa que você mesmo já chamou de uma espinha dorsal, como uma referência para a melhoria da relação dos setores ambientalistas e produtores rurais? O Brasil ainda tem áreas com produtores rurais assim muito distanciados do desenvolvimento, da evolução. Eu acho que a gente tem que ter a consciência que ocorre uma mudança de mentalidade, né? Se no século XX a ideia e todo o arcabouço de políticas públicas era voltado para a expansão da área, ocupação do território, e a mata era vista como algo a ser suprimido, e você tem linhas de crédito que visavam isso. Então, toda uma geração enxerga isso como, de fato... Quer dizer, vou desmatar, ampliar meu espaço para produzir mais. E a tributação do ITR e de vários outros, ele estava voltado a isso. Então, você tinha, por exemplo, os índices de produtividade, que se você não ocupasse a terra, você poderia perder a titularidade da terra. Hoje se mudou de mentalidade, né? De expansão, a gente está discutindo intensificação. Né? De expansão, planejamento, preservação e assim por diante. Então, é uma mudança de mentalidade que tem que vir acompanhada de incentivos. Né? Porque, atualmente, o Código Florestal, o setor assumiu a responsabilidade de implementar o Código Florestal, mas a gente não pode esquecer que existe um custo gigantesco na implementação desse código. E aí esses incentivos, eles devem vir de quê? Do poder público? Do poder público, do mercado, principalmente. Eu acho que o mercado tem que fazer um esforço para beneficiar o produtor que está de acordo com o Código Florestal, de gerar incentivos para que a sustentabilidade esteja acompanhada de incentivos econômicos, porque senão existe aquele tripé que não é cumprido, né? O social, o ambiental e o econômico. Então, acho que essa mudança de mentalidade tem que vir acompanhada de incentivos. Só para reforçar o que ele falou, antigamente, para você provar que adquiria provar a posse da terra, você tinha que provar a supressão da vegetação. Exato. Era um requisito... Era através do desmatamento? Não, os planos de colonização que o Brasil realizou na década de 70, 80, pelo INCRA, quer dizer, a prova da benfeitoria era o desmatamento. E aí nós temos essa convergência, especialmente em relação à Amazônia, quer dizer, nós não precisamos expandir a fronteira agrícola para poder produzir, nós temos que melhorar a eficiência nas propriedades que já estão aí. E que tem isso que ele chamou do custo. O custo, que é alto. O que o João colocou, que a gente está defendendo muito já faz tempo, é que você pode utilizar instrumentos econômicos por parte do mercado, quer dizer... agora, isso é uma agenda, como ele colocou, o João, é uma agenda nova, é uma agenda
Quer dizer, eu acho importante essa oxigenação no Brasil, quer dizer, de a gente aprofundar as convergências. Divergências às vezes existem. É claro, e aliás, as faz divergências parte, né? também favorecem o debate, que pode produzir avanço, né? E claro. até um dado que eu faço questão de dizer, quer dizer, o aquecimento global, que parece uma coisa muito longe, ele pode prejudicar muito a agricultura brasileira, porque pode mudar o ciclo de chuvas, ou seja, chover. Ao mudar o regime de chuvas, você pode, em vez de ter 2 safras, como a soja, algumas áreas, pode não ter. Quer dizer, eu sempre insisto nisso desde que eu vim aqui. Quer dizer, meio ambiente é uma perspectiva de médio prazo, 20 anos, 30 anos, e esse é o diferencial. Agora, é interessante, João, o Fábio Feldman fez um elogio a você, né? Que você faz parte de um setor da produção rural. Vou cobrar isso. Cosmopolita, avançado, eu entendi, mente ampla, toda essa história. Agora eu quero saber, né, se você retribui esse elogio ao ambientalista que está aqui hoje, se ele faz parte dos ambientalistas mente ampla também, ou, né, porque há os ambientalistas que são chamados de xiitas, que são radicais, que são vistos como trava para qualquer tipo de avanço na produção rural. Então aí, como é que é essa história? Também existe entre os ambientalistas, não vou falar eco-chatos, mas aqueles que não abrem a mente para a produção de mais convergência? Eu acho que da mesma forma que eu comentei que no setor rural houve uma mudança de mentalidade, no setor ambientalista também. Nós temos hoje ambientalistas que têm uma visão bastante voltada ao setor produtivo, a como criar instrumentos para que, através da atividade econômica, sejamos mais eficientes, com menos impacto, produzindo mais com menos, ou seja, o ambientalismo também está se adequando. Evidentemente, você tem aquela parcela que são pessoas xiitas que fazem barulho, mas que muitas vezes não são aquelas que sentam na mesa para discussão. Eu acho que o Fábio está sendo muito mente aberta e trazendo também posicionamentos bastante uma visão bastante moderna. Eu acho que, no fundo, são essas agendas que acabam avançando, sabe? Porque a gente vê muita coisa de radicalismo que acaba não sendo, de fato, implementado. Então, o que a gente tem no Brasil hoje, no âmbito do Código Florestal, da própria lei trabalhista, de vários outros instrumentos, eles adviram de muito debate e de um meio termo. Porque o Código Florestal, por exemplo, não agrada integralmente produtores nem ambientalistas. E talvez esse seja a grande virtude para durabilidade dele. Bom, né? Também, né, já se falou aquela história da unanimidade, né? Que então a gente toma muito cuidado. Já disseram que ela é burra. Então, de repente, com as divergências, os avanços podem acontecer. Mas eu quero ouvi-lo sobre a nova ministra da Agricultura. Ela foi nomeada, ela foi convidada, ela já aceitou a deputada ruralista Tereza Cristina, do DEM, do Mato Grosso do Sul. E eu confesso que eu não a conheço, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, porque ela é uma deputada muito ativa lá na Câmara Federal. O que eu quero saber é se ela sinaliza, se ela já exibiu o perfil de quem é aberto ao diálogo, de quem tem assim, características de que ela possa promover a conciliação e, por isso mesmo, um avanço, né, nessa troca e nessa interação produtores rurais e ambientalistas. Fábio. Olha, eu também não Você reconhece esse perfil nela? Eu não a conheço pessoalmente, mas ontem eu tive um debate. Ontem foi lançado um painel sobre a biodiversidade brasileira, muito interessante. Estava ali a ex-ministra Isabela Teixeira, que até elogiou muito a Tereza, dizendo que ela é do diálogo. E, aliás, Maria Lídia, eu acho que uma das armadilhas do mundo contemporâneo é a polarização. Quer dizer, mas eu acho que a polarização, ela depende de gente no poder público, na sociedade civil, até no empresariado, que consiga, quer dizer, fazer com que a gente evite essa polarização que o mundo está tendo, que as eleições, nós estamos comentando isso, a eleição brasileira, a gente acompanha isso há muitos anos, nunca teve uma polarização tão grande. E eu acho que o papel de quem está no governo é, na verdade, pôr água fria na fervura e encontrar a agenda do diálogo, até porque senão quem perde é o país e o planeta. E você que a conhece? Olha, nós na Rural apoiamos muito a indicação da Tereza Cristina, porque a trajetória dela é espetacular. Ela foi secretária do Mato Grosso do Sul, tocou 2 secretarias ao mesmo tempo, a Casa Civil e a Agricultura. Depois ela foi deputada federal pela primeira vez, né? E como no primeiro mandato já foi líder do partido dela e presidente da frente parlamentar, e fez uma gestão muito equilibrada.
tecnicamente muito bem embasada, com uma capacidade de liderança e de articulação muito bem feita. Então a gente ficou, de fato, muito satisfeito com a indicação dela e a gente acha que ela vai ser uma pessoa justamente para poder criar uma discussão bastante coerente, consciente e embasada. Porque o grande perigo nosso hoje é de ter discussões que não estão bem estruturadas e embasadas. Eu acho que quanto a isso a gente vai estar muito bem embasada, calçada. Bom, para encerrar, no tempinho de nada que nos resta, eu quero saber da esperança de vocês quando olham para o futuro. 2 setores que importantes, juntos, independentes e que têm todo um perfil de necessidade de serem complementares. Como é que vocês olham o futuro para o novo governo? Já temos presidente eleito, já está sendo composto aí um ministério, muitas coisas já estão sendo anunciadas. Do que já se viu, que expectativa que tem? Vocês olham com esperança para o futuro? Olha, eu acho que o nosso futuro vai ser muito desafiador, porque fazer reformas não é algo fácil. E as reformas são necessárias porque o poder público já está esgotado. Então, assim, de fato, não vai ser um momento fácil da nossa existência e da nossa democracia, mas vai ser necessário. Então, acho que a gente está confiante, mas muito apreensivo. E você, Fábio Ferro? Eu acho que a crise chegou num nível no Brasil que eu acho que o que precisa o Brasil é bom senso e juízo. Quer dizer, primeiro eu acho que deixar esfriar o calor eleitoral, essa polarização muito extrema. Que deixa um resíduo ainda, Que deixou um resíduo, exatamente. Eu acho que a gente tem que pôr água fria na fervura e lutar para que o Brasil encontre seu caminho, quer dizer, entender o recado das urnas que quis mudança. Quer dizer, que mudança é essa e a gente tem que estimular essa mudança. Agradeço muito a vocês, porque nessa conversa tenho certeza que ofereceram subsídios para a nossa reflexão de quem nos acompanhou agora, para a gente entender como são as relações de setores tão importantes para a vida do país. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Luciana. O Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Voltamos na segunda-feira, às 19 horas. Uma ótima noite e um excelente fim de semana. Até lá. Relembre as trilhas inesquecíveis do cinema com o grupo The Soundtrackers, no Todo Seu de hoje, 10 da noite.